nosso momento tão especial. Todos têm o folheto, né? Missa de abertura. E nós vamos colocar na intenção, cada um também ofereça no seu coração os seus pedidos, suas intenções. E de modo especial, pelo nosso retiro, pelos 40 anos da VVD, que nós tivemos a graça de ser celebrada aqui no Brasil, né? Juntamente com a nossa irmã Teodora e toda a equipe também de Portugal. Então isso é uma graça imensa para todos nós. E também vamos colocar na intenção dos nossos irmãos que hoje fazem aniversário, muitas pessoas que eu conheço, de modo especial a minha sobrinha, que está fazendo 26 anos hoje, a Maria Vitória. E vamos colocar também para os doentes, muitos também temos pedido, muitos enfermos, né? A Aninha, que viria aqui no nosso retiro, é do meu grupo lá, aqui de Brasília, e ela está descobriu agora, anteontem, que está com um tumor no pâncreas, né? Então vamos colocar muito pela nossa irmã, né? E vamos colocar também pela nossa eleição de hoje. Ao final da missa vai ser revelado quem realmente foi escolhido, né? E tudo isso é graça. Que essa pessoa que foi escolhida seja ricamente abençoada, que o Senhor derrame toda a sabedoria do Espírito Santo sobre ela e sobre toda a sua equipe, tá bom? Tema da celebração: honrai minha mãe, que é também a vossa santa mãe. Irmãos e irmãs, neste dia dedicado a Nossa Senhora das Graças, iniciamos o nosso retiro jubilar, celebrando os 40 anos de AVVD, um caminho perfumado e semeado com as sementes de eternidade. Ouçamos o que Nossa Senhora nos fala: eu, a vossa Mãe Santa, Mãe do vosso Salvador, chamo-vos e suplico-vos que vos arrependais e vos convertais. Regressai a nós, vivei santamente sob o olhar de Deus. Estai prontos a encontrá-lo com as mãos cheias de boas ações e de um estado de pureza. Acolhamos com alegria o celebrante, o concelebrante e os seus ministros, entoando o canto de entrada. Foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e bondade,
Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nós nos colocamos aqui para celebrar a Eucaristia, nesse tempo de graça para as nossas vidas e para a vida de toda a igreja, quando nós celebramos esses 40 anos da verdadeira vida em Deus. Eu vos convido agora a nos colocarmos diante do Senhor e reconhecer os nossos pecados e, arrependidos, receber a misericórdia de Deus, que purifica os nossos corações e nos prepara para poder celebrar os seus santos mistérios. Convido-vos a um instante de silêncio agora. Supliquemos a misericórdia do Senhor. Pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo vê as lágrimas do meu coração e se salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai das misericórdias, vosso Filho unigênito, pregado na cruz, nos deu a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, como nossa mãe. Concedei que a vossa Igreja, cada dia mais fecunda em seu amor materno, exulte com a santidade dos seus filhos e filhas e atraia para o seu convívio todos os povos numa só família. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Na leitura que será proclamada, o Senhor nos diz em seu hino de amor: minha palavra deveria ser sempre recebida como vosso pão cotidiano. Ela é vosso pão celeste, é vossa vida. Acolhamos com coração a palavra que será proclamada.
Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto, segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirija a oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria tirada na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isto, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: não se esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. E disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isto, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditava em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e o fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que, em todo o território do meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Vamos todos no refrão dançar. Louvai-me e exaltai-o pelos séculos sem fim. 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 Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Cheiros e leves, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Jesus nos fala em sua palavra: bem-aventurados os fiéis que cumprem meus mandamentos e que não mudam sequer uma nota de tudo quanto foi escrito nas Escrituras. Deles é o reino dos céus. Aclamei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vinganças, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Felizes das mulheres grávidas, infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra este povo. Serão mortos pela espada,
e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, quando nós celebramos, eu recordei e gostaria de recordar para todos agora, dentro da celebração da missa, há dois momentos que a liturgia nos pede, né? E na liturgia nós invocamos o Espírito Santo. Não é quando nós o invocamos sobre a espécie do pão e do vinho, né? E o pão e o vinho são transubstanciados no corpo e sangue do Senhor para poder nos alimentar. Logo em seguida, nós pedimos o Espírito Santo também sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Para que o Espírito Santo torne essa igreja cada vez mais unida. Mas desde o começo do meu ministério, neste momento em que nós temos que anunciar a palavra, proclamar a palavra do Senhor, eu gosto de invocar o Espírito Santo, convidá-los a pedir o Espírito Santo nesse momento, porque Jesus ele nos deu a garantia que o seu Espírito Santo ele viria, ele o enviaria para ele recordar, ou seja, colocar dentro do nosso coração tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Então, nesse momento, embora a liturgia da igreja não pede que tenha esse momento, mas com devoção ao Espírito, eu te convido a sentados mesmos a pedir essa presença do Espírito Santo, para que o Espírito e a palavra nesse momento realizem no nosso coração a obra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos essa leitura do Evangelho, em que nosso Senhor Jesus Cristo anuncia sua palavra e através mesmo evocando sinais apocalípticos, eu penso que não é difícil e é muito fácil nós pararmos o nosso coração diante da sensação e diante daquilo que pode provocar mesmo na nossa imaginação esses sinais apocalípticos, não é? Não é difícil para nós buscarmos uma identificação desses sinais com o tempo que nós vivemos agora. No entanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para outras dimensões que aparecem aqui nesse texto e que servem muito bem para poder alimentar a nossa esperança e para poder fundamentar o nosso coração nessa esperança. Os meus olhos se voltam no coração e eu te convido também a pensar nisso que Jesus fala sobre Jerusalém.
ele evoca Jerusalém por 2 vezes, dizendo que Jerusalém será cercada de exércitos. Ficai sabendo, quando isso acontecer, a sua destruição está próxima. Ele diz ainda: Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. E assim eu fiquei pensando na importância de Jerusalém para o povo de Deus, o povo da antiga aliança. Jerusalém era realmente, conforme diz os salmistas, a mãe de todos os povos, E ela era evocada desse modo. Era, portanto, a referência para o povo de Deus, para o povo fiel. Inclusive, no domingo que passou, nós rezamos o salmo que diz: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora os nossos pés já se detêm Jerusalém em suas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, o trono de Davi. Ou seja, o povo de Deus tinha grande referência, grande reverência também a Jerusalém. E todos nós sabemos, por aquilo que a igreja nos ensina, que essa nova Jerusalém é a igreja, a nova aliança. Quem tem esse destaque, essa reverência é a igreja. A igreja, portanto, é para nós como essa Jerusalém. Mas nós esperamos a Jerusalém que vem do alto, a Jerusalém que vem de Deus. Então, pensando nisso, com isso em mente, considerando que a nossa Jerusalém é a igreja, nós podemos olhar para isso mesmo que Jesus diz a respeito de Jerusalém, porque ela foi realmente destruída no templo de Jerusalém, ela foi atacada no ano 70 depois de Cristo. Mas eu convido vocês a fazermos essa leitura espiritual e tratar como uma metáfora da realidade da igreja hoje. Jerusalém será cercada de exércitos e Jerusalém será pisada pelos infiéis. E quando isso acontecer, a palavra do Senhor está dizendo a respeito de Jerusalém, ela não será mais aquela cidade de segurança. Quem está na cidade deve até fugir, Quem está fora não vá para dentro da cidade, porque ela não será mais assim acolhedora como mãe, E talvez imediatamente falar das mulheres grávidas, Então, de certo modo, nós que temos essa igreja por mãe, pode ser que em algum momento da nossa vida nem sempre nós sentimos realmente que fomos ali acolhidos, como a mãe acolhe o filho. Pode ser que tenha muita gente que sofre hoje e talvez diga isso ou pense desse modo. Mas eu acho que o principal não é isso. A mensagem principal que eu gostaria de refletir é o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Quando isso acontecer, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei-vos, porque a vossa libertação está próxima. De modo especial, isso aqui. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. É verdade que a gente espera isso para o final dos tempos, para o juízo final. Mas nós somos convidados, no nosso hoje, aqui e agora, em todo tempo de crise, a fazer essa experiência. E erguer a nossa cabeça e ver realmente o Filho do Homem diante de nós. Porque Ele permanece conosco, Ele caminha conosco, Ele está vivo conosco, Ele está vivo na igreja. E imediatamente aqui eu lembro daquela passagem em que Pedro, caminhando sobre as águas, enquanto ele mantinha os olhos fixos, voltados para Jesus, ele caminhava. Quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesses 40 anos da verdadeira vida em Deus, nós somos chamados, nós somos ensinados a voltar o nosso olhar para onde deve dar o nosso olhar, para enfrentar todas e qualquer crise, seja as crises pessoais,
ou seja, as crises que nós encontramos na igreja e na sociedade. E o nosso olhar tem que estar voltado para Ele, né? Porque de fato o Filho do Homem se manifesta para nós, se mostra para nós com grande poder e glória, não é? Eu estava lendo a carta apostólica, a exortação apostólica do Papa Leão, recordando para nós a história do Concílio de Nicéia, e ele conta uma parte histórica rapidamente, mostrando que na época do concílio, não é, havia grande controvérsia em torno de Jesus Cristo, não é, o Filho de Deus, quando o Concílio de Nicéia definiu: Ele é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Por Ele todas as coisas foram feitas. Enfim, o Concílio de Nicéia, ele traz, não é, e de fato dá o reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, e é isso que estabeleceu a paz, estabeleceu a unidade. É tão interessante nós observarmos que esse elemento da fé, ele é comum para todos os cristãos, para todas as tradições. Nós não estamos divididos nesse ponto, né? Nós estamos divididos no outro ponto, em outras situações, em outra realidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, diante de qualquer crise, seja pessoal, ou seja, qualquer crise, em qualquer âmbito, nós devemos erguer a cabeça para poder ver o Filho do Homem. E eu fico pensando que nós, né, temos a graça e a oportunidade de ter esse Jesus, mas de uma maneira tão simples, de uma maneira tão familiar, que ele se apresenta para nós. Não mais como objeto de estudo dos teólogos, não é? Para mim e para vocês, que conhecemos, nos avizinhamos, nos aproximamos e fomos convidados a fazer amizade, a fazer comunhão com esse Jesus, esse mesmo que foi definido assim no Concílio de Nicéia. No caso de nós, de quem realmente bebe dessa fonte de espiritualidade da verdadeira vida em Deus, nós somos convidados a encontrá-lo na intimidade da oração, de tal modo que qualquer um de nós, né, não precisa ser formado em teologia para poder entender como nós o conhecemos na verdadeira vida em Deus, Deus de Deus, né, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É esse Jesus que é a base da nossa vida, esse Jesus que é o nosso alicerce e a nossa vida. Embora eu já tenha falado muito, mas eu gostaria de partilhar um pouco daquilo que o Senhor alimentou no meu coração ao olhar para a primeira leitura. Na primeira leitura nós encontramos Daniel, e assim, o desenlace da história dele, né? Daniel foi levado para o palácio real e todos ficavam impressionados com a sabedoria dele, né? Que ajudava a interpretar os sonhos, que ajudava realmente a conduzir o rei e a corte ali, sempre trazendo e atualizando a palavra do Senhor. E ao olhar esses dias para a figura de Daniel, não foi difícil também relacionar essa figura com a figura profética da Massula, não é? Porque é o mesmo espírito de profecia, o mesmo espírito de sabedoria que estava em Daniel, que estava nela também, não é? E parece que os acontecimentos, eles até se assemelham, porque na leitura de hoje está dito que aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a Deus. E eles relembraram ao rei que tinha um decreto que proibia disso aí, não é? E é interessante que, quando soube disso, o rei quis até defender Daniel, mas eles insistiram: não pode, não é? Não pode revogar nenhum decreto, não é? E para mim não foi difícil pensar que dentro da história da verdadeira vida em Deus, nesses 40 anos, houve também um decreto, uma declaração, não é? E essa declaração, de fato, ela chegou, né, proibindo, criou tanta situação, tanto sofrimento, né, na verdadeira vida em Deus.
e sofrimento também para a própria mensageira, para a própria vassoura. E o incrível é a fidelidade de Daniel, né? Diz a palavra que Daniel, ele não fez caso do rei, não é? E ele continuou fazendo as suas preces e orações. Ele perseverou, né? É o testemunho de vassoura. Ela perseverou, apesar disso aí, né? Ela perseverou. E é tão interessante que depois que o rei, depois de uma noite até mal dormida, preocupado, porque ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, né? E talvez a vassoura também fez essa experiência, foi lançada na cova dos leões. Mas no fundo, aqueles que são tementes a Deus, são fiéis a Deus, sabiam que o Deus verdadeiro haveria de salvá-la, né? O Deus verdadeiro não a deixaria, né, na mão. E eu gostaria de ver aqui, né, com vocês, evocar aqui a resposta que Daniel deu ao rei quando ele chegou lá preocupado, né? E aí, os leões não te prejudicaram, né? Os leões não fizeram nada contra ti. E ele diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele eu fui provado, foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti. Não é? Quem não vê isso no final da vida da vassoura aqui neste mundo, apesar da sua perseverança, né? Mesmo diante de tantas proibições, de tantas perseguições, né? Mas ela permaneceu na sua vocação e na sua missão. Em nenhum momento ela ficou contra a igreja, contra as autoridades da igreja, não é? De tal modo que na história de Daniel, depois o próprio rei pagão, ele reconhece a grandeza do Deus que Daniel servia, né? E a gente fica assim, talvez, pensando, será que haverá um decreto, haverá algum documento como esse do rei Dario, não é? Que reconhece essa grandeza de Deus que Daniel servia, né? No caso de Vassoura, já tem. A vida dela foi esse decreto, né? A vida dela foi essa declaração. E eu digo que declaração, para poder finalizarmos, né? Que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temem o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu poder durará eternamente, e ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Finalmente, irmãos, quero dizer o seguinte: por maior que seja a crise, por mais que às vezes tudo pareça escuro diante de nós, nós somos convidados a erguer a cabeça e olhar para Jesus Cristo, que se mostra para nós tão próximo e tão íntimo, ser fiel a Ele, e que a nossa vida também possa proclamar a glória de Deus, como foi a vida de Vassoura. E apresentemos a Ele as nossas preces. Ao final de cada oração, todos devem repetir: por intercessão de Nossa Senhora, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós te apresentamos pelos méritos de Jesus, o seu Filho, e pelas mãos de Maria Santíssima, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente, Senhor.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, as nossas oferendas e transformai-as em sacramento de salvação, pelo qual sejamos inflamados com o mesmo amor da Virgem Maria, Mãe de Deus, e mereçamos ser associados com ela mais estreitamente à obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Paulo César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Vassula, que chamaste deste mundo a vossa presença
tendo sido sepultada com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Pai revelou um segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em Deus. Ouve, faça-se em mim, pobre servo, que a Deus aprove. Oremos. Senhor, tendo recebido o temor da redenção e da vida, nós os pedimos que a vossa igreja, como auxílio materno da Virgem Maria, leve a todas as nações o anúncio do Evangelho e encha toda a terra com a efusão do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse dia dedicado a Nossa Senhora, algumas pessoas se prepararam para fazer pela primeira vez a consagração da Nossa Senhora pelo templo de São Luís. E tem outros que vão renovar. Né? Então, quem vai fazer pela primeira vez, pode vir aqui, tá? Já tem mais de Nossa Senhora. Quem é a Alessandra, a Ana Paula, então, podem vir aqui. E os demais
vossa sabedoria e agradada. Ó nobilíssimo e amável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unigênito Filho do Eterno Pai, e da sempre Virgem Maria, adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores do vosso Pai, durante a eternidade, no seio virginal de Maria, vossa Mãe digníssima, no tempo da vossa encarnação. Eu vos dou graças por teres aniquilado a vós mesmos, tomando a forma de escravo, para livrar-me do cruel cativeiro do demônio. Eu vos louvo e glorifico por seres vossa Mãe Santíssima, em todas as coisas, a fim de por ela tornar nossos fiéis escravos. Mas de mim, criatura ingrata e infiel, não cumpri as promessas que vos fiz solenemente no Altíssimo, não cumpri com minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo, como nada em mim, que vós não merecido repulsa e glória, não vou aproximar por mim mesmo de vossa santíssima e justiça majestade. É por essa razão que recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima, que me deste por medianeira junto a vós, e é por este meio que espero viver de vós a confissão e o perdão de meus pecados, a aquisição e conservação da sabedoria. Depois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da divindade, onde a eterna sabedoria escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Ave, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império é submetido de tudo que está debaixo de Deus. Ave, ó seguro refúgio dos pecadores, cuja misericórdia ninguém falece. Atendei ao desejo que tenho da divina sabedoria e recebei para este fim os votos e as oferendas apresentadas pela minha baixeza. Ratifico hoje em vossas mãos os votos do batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas compras e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para segui-lo levando a minha cruz todos os dias da minha vida, e a fim de ser mais fiel do que agora tenho sido. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe e minha Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na caridade de escrava, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção a vosso gosto, para a glória de Deus, no tempo e na eternidade. Recebei, ó benigníssima Virgem, esta pequena oferenda de minha escravidão, em união de honra e submissão, que a sabedoria eterna quis ter a vossa maternidade, em homenagem ao poder que tendes ambos sobre este verme filho, miserável pecador, em ação de graças pelos privilégios com que vos favoreceu a Santíssima Trindade. Professa que quer agora em diante, como vosso verdadeiro escravo, buscar vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas, ó Mãe admirável, apresentai
concedei-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus e de colocar-me para este fim no número daqueles a quem amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos escravos vossos, ó Virgem fiel, tornai-me em todos os pontos e tão perfeito discípulo, imitadores da sabedoria eterna, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue um dia por vossa intercessão e o vosso exemplo, a plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus. Assim seja. Amém. Podem trazer, eu vou abençoar o sinal, né? Vocês vão assim. O Senhor esteja convosco. Invocamos, Senhor, derramai a força da sua bênção e da sua graça sobre esse sinal de consagração e de entrega à Santíssima Virgem Maria. Nós te rogamos que por esse sinal seja demonstrado sempre o amor e a devoção à Santíssima Virgem Maria, a mãe do seu Filho e nossa mãe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho, né? Nesse momento final também. Nós queremos, para essa bênção, abençoar o trabalho do César. O César, durante esse tempo em que ele esteve como contato nacional da verdadeira vida em Deus. Então, eu vou chamá-lo aqui para poder receber essa bênção e assim, através dessa bênção, também entregar a sua vida e tudo aquilo que Deus pode realizar através dele para essa obra. Então pode ficar aqui, César, e também aqui ao lado dele agora eu chamo aquela que vai ser o contato nacional escolhido pelo grupo dos dois, a Alessandra, na sala de palmas. O César também, pelo trabalho também. Então, eu quero agradecer todo o apoio que vocês me deram. Todos eles aqui, né? Quero agradecer a Deus por esses 9 anos que Ele me abençoou. Foi uma bênção, né? A gente trabalhar para Deus, né? E tudo que eu fiz foi porque vocês me apoiaram. Principalmente a comissão organizadora, né? Vocês sabem que eu não fiz nada sem o apoio de vocês, né? E aqui em especial o Beneval, né? Por que o Beneval? Porque ele é o verdadeiro profeta que Deus se deu cajado para trazer essa obra para o Brasil, né? E fui abençoado com a presença da Teodora Carípio, né? E hoje representando o Vassula aqui, nesse dia que eu estou entregando, né, a minha participação, eu vejo o Vassula nela como agradecimento, intercedendo por mim, né? E não tenho palavras para agradecer tudo que vocês fizeram. Eu não fiz nada. Peço perdão para Deus por aquilo que eu deixei de fazer. Eu podia fazer mais, mas a gente é preguiçoso às vezes, né? Então, eu quero chamar aqui a Alessandra. Eu rezei muito por ela. Ela vai dar continuidade por tudo, né? Ela me escolheu como adjunto, que é o vice, para que a gente junto, sob o comando dela, né, trabalhar nessa obra. Desculpa, eu estou meio assim, um pouco emocionado. Alessandra tem meu respeito e minha obediência total. Todos me apoiaram, eu vou te apoiar 100% com o maior amor e carinho. Ó, não pegar nada.
Boa noite. Acho que eu não vou falar agora, né? Porque tá todo mundo cansado. Bom, senão acaba a gente dormir. Então, domingo eu falo direito com todo mundo sobre isso, mas é uma honra muito grande, né? Que Deus nos concede trabalhar para Ele. Porque Ele não precisa da gente. Deus não precisa de mim. Ele não precisa de ninguém aqui. Então é uma honra muito grande para nós a graça que Deus nos dá de trabalhar para Ele. Porque além de tudo a gente é muito imperfeito. Então domingo a gente conversa melhor sobre isso. Eu estou muito surpresa porque Jesus não falou isso no meu coração hora nenhuma que isso ia acontecer. Até compartilhei isso com o Padre Simeão. E nós vamos trabalhar juntos, todo mundo, como sempre. A obra não é minha, não é do contato, não é da comissão organizadora. Não é. Vocês não têm que esperar tudo da gente. Nós precisamos rezar mais. Nós precisamos rezar mais. Nós estamos rezando pouco. Precisa de mais trabalhadores, mais gente para essa obra. E eu estou muito honrada, muito agradecida a Deus e muito assustada. Muito assustada. Porque os tempos são difíceis. Os tempos são muito difíceis. Mas eu tenho uma esperança no meu coração, como o Padre Simeão disse ontem, na homilia da missa, né? A esperança é uma grande virtude. E o César falando hoje, quando ele abriu o retiro, falando, a gente esperava que Jesus voltasse no 2012, falaram que Jesus ia voltar. E a vida é assim. Você já viu como quando vai chover, o céu começa a ficar negro. Vai chover, aí um dia o céu fecha, o outro fecha, de repente a coisa vai apertando, vai abafando. Então acho que a gente está naquela fase que está abafando. Então a coisa vai ficar muito ruim, mas vai chover, vai ter a tempestade logo. Não tem jeito, vai ser rápido, não vai demorar muito mais. Mas depois que passa a tempestade, o dia amanhece, né? O dia está lindo, os passarinhos estão cantando, as árvores estão verdes. Então vamos aguentar mais um pouquinho. É só mais um pouquinho, não vai ser muito mais. Vamos fazer o que a gente puder, mas só um pouquinho a mais. Vamos aguentar mais um pouquinho. Vamos tolerar o irmão mais um pouquinho. Vamos acordar mais cedo mais um pouquinho. Vamos rezar um terço só mais hoje. Não vai ter muito tempo mais. Porque depois amanheceu o dia. Então, nessa esperança que a gente tem, que Jesus está às portas, que nós temos essa convicção, essa esperança, vamos firme agora. Quantas almas estão precisando da gente? Quantas almas vão para o inferno e não tem quem reze por elas? Por quantas almas nós não somos responsáveis porque a gente deixou de rezar uma Ave Maria? Vamos firme, vamos pensar nas almas, na vontade de Deus. Não importa quem está aqui, é mais uma parte burocrática, né? O César vai continuar sendo adjunto porque ele toma conta do dinheiro, do retiro, não dou conta de nada disso, mas você vai cuidar. Está pensando que vai ficar ali, coitado. Então, vamos firmes, vamos juntos com Jesus, como o Padre Simeão falou hoje, olhando para Ele. Se a gente tirar os olhos dele, a gente afunda. É na adoração e na oração. Vamos com Jesus. E eu quero dizer para vocês também, alguém falou assim, a gente já pode pedir intercessão de vassoura? Eu não sei, porque eu conversei com ela esse tempo todo, eu conversei, pedi. Então eu tenho certeza que ela está conosco. Eu tenho certeza, não sei explicar. Mas eu sei que ela está conosco. Eu sinto que ela ama o Brasil e ama a gente de uma forma especial. Não sei explicar também. E ela vai nos ajudar. Então vamos firmes, porque a gente tem a presença dela, tem Jesus, tem Nossa Senhora. Eu entrego todo esse triênio, toda a comissão, com a autoridade espiritual que me deu. Eu consagro a Nossa Senhora nesse dia de Nossa Senhora das Graças, para que Nossa Senhora derrame muitas graças sobre todos nós, sobre cada um daqui, cada virtude que precisamos, cada espírito de fortaleza que precisamos, o perdão e a santidade que nós precisamos para caminhar até o fim juntos com ela. Amém. Obrigada, gente. Falou pouco. Muito bem. Você, né? É só janeiro, gente. Ainda é ele, não me conta nada. Vira pra ela.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus Pai, infinita bondade, nós te rogamos, derrame a força da sua bênção e da sua graça sobre esses vossos servos. Abençoando, Senhor, os trabalhos dos céus realizados até aqui, diante da missão que ele recebeu do Senhor. E que a sua bênção também hoje venha sobre a Alessandra, para poder revesti-la da autoridade que o Senhor lhe confia para poder realizar essa missão. Por isso nós te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E te rogamos, Senhor, derramar a força da sua bênção sobre todos nós, para que nós possamos ser fiéis à missão que o Senhor nos confiou e que nós possamos perseverar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, bom descanso e em paz o Senhor vos abençoe.